Quero começar atualizando vocês sobre a novela envolvendo Cássio, Corinthians e Cruzeiro. A última novidade, Corinthians aumentou para 3 anos a proposta feita ao Cássio, ou seja, Timão igualou a oferta que o Alexandre Matos havia feito na semana passada. Isso não mudou a situação do goleiro. O Cássio segue decidido a trocar o Corinthians pelo Cruzeiro na metade do ano e a ideia é que essa negociação seja sem custos. Quero ajudar vocês a entenderem os motivos que levaram o Cássio a optar por sair do Corinthians mesmo tendo a possibilidade de 3 anos de contrato com a manutenção do atual salário no clube onde ele é ídolo. A questão da reserva tem pego demais. Uma pessoa do Corinthians me contou que o Cássio anda cabisbaixo, bicudo, chateado. Ele está muito incomodado por ser reserva do Carlos Miguel. Nessa terça-feira, na vitória por 4-0 contra o Argentino Júnior, o Cássio completou o 6º jogo seguido como reserva. Outra coisa que já o incomoda há algum tempo, pagamentos de direitos de imagem sempre atrasados. E o Matos deixou bem claro que no Cruzeiro isso já não acontece há bastante tempo e vai seguir dessa maneira com o Pedro Lourenço. Para completar, o Cássio se vê como meio que um bode expiatório. Qualquer coisa ruim que acontece no Corinthians e a culpa é sempre dele. E o Cássio tem certeza de que isso vai aumentar, vai se intensificar na gestão Augusto Melo. A impressão que o goleiro tem é de que todos os atletas ligados à antiga diretoria serão vidraças, serão sempre os principais alvos quando nos momentos de maior dificuldade. Foi também por isso que o Juliano, que o Renato, Augusto, que o Gil foram embora na temporada passada e é por isso que o Fagner deixará o Corinthians no fim desse ano. Então, diante desse cenário, Cássio segue decidido a se mudar para o Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com uma pessoa da nova SAF do Cruzeiro para perguntar se existe a expectativa de que o contrato possa ser assinado hoje. A pessoa disse que o Cruzeiro está em compasso de espera, enquanto Cássio e o Corinthians resolvem a rescisão do contrato. Ô Gris, a proposta, o Timão igualou a proposta e a oferta do Cruzeiro em Cássio. Será que... O grande ponto dessa questão do Cássio é que assim, o presidente do Corinthians tem um dever moral, né? De renovar o contrato do Cássio. Porque ele vai ser cobrado. Por mais assim, se o Cássio decidir sair e o Corinthians falar publicamente que ofereceu a mesma condição que o Cruzeiro e o Cássio preferiu e tudo mais, vai ter muito torcedor do Corinthians que vai apontar o dedo pro Cássio. Vai. Acusar o Cássio de uma série de coisas e tudo mais. Mas independentemente disso, para o presidente do Corinthians deixar sair do clube, um dos maiores ídolos, repito, o Cássio não é a questão de ser um dos grandes goleiros da história do Corinthians, o Cássio é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Eu comparei aqui ontem com a questão do Fábio no Cruzeiro, e você se lembra o que aconteceu na época que o Fábio saiu, o quanto que o Ronaldo apanhou, a gestão do Ronaldo apanhou e tudo mais. E foi difícil aquele início ali, muito por conta disso. Por mais que o torcedor do Cruzeiro soubesse que naquele momento, muita gente sabia, na verdade, que era uma decisão sensata do ponto de vista financeiro, como se provou depois. Mas para o Corinthians agora, a questão financeira não é pauta mais, né? O Corinthians não está vivendo a situação que o Cruzeiro vivia. Então, assim, é uma questão meio moral. E quando iguala, o Corinthians o presidente joga de alguma forma essa responsabilidade pro Cássio, né? Enfim, eu acho que o Cássio deve estar pesando um monte de coisa a essa altura do campeonato, pesando a questão da reserva, a questão da pressão, né, que ele recebe como jogador, como ídolo do Corinthians, de ter que responder por tudo. Mas ao mesmo tempo também imagino que passa pela cabeça dele a questão de enfrentar um novo desafio, chegar aqui onde ele vai ter uma cobrança gigantesca, chega aqui e falha 2 jogos, vai ter pressão também. Enfim, a escolha do Cássio não é fácil não, CJ. Sério? Não é fácil a escolha do Cássio. Mas parece que ele tá bem decidido. Não, eu acho que a escolha mais fácil parece é que do ele tá bem Cássio. decidido. Sério? Por quê? Ele tem 2 propostas. Uma num lugar que ele é ídolo, numa que ele vai chegar com muito respaldo e num nome tão grande quanto o que saiu, que foi o Fábio. E aí ele vai chegar com 3 anos de contrato, com 36 anos, ganhando bem, e aqui fazer história aqui diferente ou continuar uma história grande lá. Eu acho que, assim, de todas as posições, a melhor é a você dele. está dizendo porque qualquer escolha que ele faça vai ser boa no final. Vai ser pra boa ele. pra ele. Tende a ser boa para ele. Mas não é fácil. Você tem que escolher entre um e outro nessa situação que ele está vivendo, né? Acho que o dele é fato que ele quer jogar. O Cássio não sabe ser reserva. O Cássio. Eu falei Cássio? Uhum. O Cássio não sabe ser reserva. É verdade. E aí parece que é isso que está incomodando, né? Muito. E aí ele vai vir pro Cruzeiro pelo projeto para jogar. Porque salário é igual. Lá já tá. Ele quer jogar. Isso é legal pro torcedor do Cruzeiro enxergar isso e falar, pô. Ambição, vontade. Exatamente. Ele tem 36 anos, mas, pô, ele tá a fim de carreira, o cara tá desanimado. Isso, assim, pro torcedor do Cruzeiro se apegar, além dele ser um grande goleiro, ter uma linda história, é isso. O cara tá motivado a ser titular, a jogar e a ser útil. Então isso é importante.
Cruzeiro está negociando um acordo de 3 anos com Cássio, que expressou seu desejo de deixar o Corinthians para se juntar ao clube mineiro. A diretoria do Cruzeiro está fazendo esforços para manter o jogador e espera uma resposta definitiva dele em breve. Cássio já concordou com as condições oferecidas pelo Cruzeiro, além de se interessar pelo projeto da nova gestão do clube. Embora o foco principal seja Cássio, o Cruzeiro também está considerando outras opções para reforçar a posição de goleiro, como Marcelo Groi e Santos. O clube receberá o retorno de Robertinho para trabalhar com os goleiros na próxima semana. Além de Cássio, os jogadores Anderson, Gabriel Grando e Léo Aragão fazem parte do elenco de goleiros do Cruzeiro. A equipe está buscando reforçar a posição e pretende montar um time competitivo para brigar por títulos. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente! Eu sempre me impressionei muito com o Robertinho. Muito mesmo. Todas as vezes que eu vi treino de goleiro do Cruzeiro muito na intenso, toca com ele. Moderno. Muito criativo, cara. Sabe, criativo. Assim, umas coisas muito diferentes. De repente colocava umas bolinhas de tênis no campo, assim, e treino não sei reflexo, o quê. Exatamente. Basicamente é treino de reflexo e reação. É muito criativo mesmo, muito bom. E todo mundo que trabalha com ele é muito bom. Mas não trabalhou em nenhum outro lugar fora do Cruzeiro, né? Ele estava lá na Europa, mas no clube do Vicentinho. Do Vicentinho. Santa Clara. Ele foi primeiro pro outro clube dele lá e o Bruno Vicentinho comprou o Santa Clara, ele foi pro Santa Clara. Ele tá até subindo pra... Você tá falando que ele não trabalhou outra aqui no Brasil mesmo? É curioso, assim, ele teve uma passagem pelo Flamengo, ele teve uma passagem, se eu não me engano, rápida pelo Fluminense, mas não fica, sabe, assim, me chama a atenção como um profissional como ele acabou não conseguindo sair muito do Cruzeiro, assim, quando saiu do Cruzeiro não teve muito mercado, assim. Eu acho isso curioso, eu fiquei perguntando, assim, sabe, será que tem alguma coisa além da capacidade? Ou, sabe, sei lá, o que aconteceu para não ter, mas é de fato, assim, uma ótima contratação do Cruzeiro, uma ótima mesmo, repito, não sou especialista para avaliar. Eu não tenho condição de chegar lá num treino de goleiro, ver e falar assim, pô, esse treino tá bom, esse treino tá ruim. Mas sempre me pareceu fantástico. Criativo, moderno e, digo mais, o resultado em campo com o Fábio Rafael, né? O torcedor viu, né? Eu já conversei com o Fábio sobre o Robertinho e também com alguns goleiros que trabalharam com ele. É impressionante a intensidade que ele dá nos trabalhos técnicos e de fundamentos, cara. Impressionante. É treino de reflexo, é treino de reação, é treino de posicionamento. Os goleiros, eles têm uma carga muito forte, muito pesada ao longo da semana, principalmente porque goleiro é ritmo, né? Goleiro precisa sempre estar com seus instintos ali aguçados, né? Então, os treinamentos do Robertinho são impressionantes. Vai ouvindo aí, instinto aguçado, sempre alerta. A melhor forma de saber se ele é bom é perguntar para goleiro que tá fora do ar. Fora do ar. Fora do ar? Claro. Claro que é fora do ar. Isso é lógico, isso é lógico. Você tem que perguntar nos bastidores. Se você perguntar aqui, o cara vai protocolar. Claro. Mas assim, quando o cara é muito bom mesmo aqui, o cara vai botar ele lá em cima. Beleza, quando o cara é bom, ele vai falar, não, pô, o cara é bom então, treinador. se nós não temos a resposta fora do ar, nós temos a resposta protocolar do ar. Vamos ver o que a gente viu em campo de Fábio e Rafael no Cruzeiro. É isso. Foi absurdo, a melhor forma foi? Que a gente tem de avaliar, né? Foi absurdo. O Rafael até menos, né? Rafael, pouco, né? Jogou pouco. Pouco. O Rafael tem 40 jogos no Cruzeiro, 30 bem, jogos. Mas é quando o Fábio ficou fora pela cirurgia. Não estou discutindo a qualidade do Rafael, não. Estou falando assim, que a gente avaliou mesmo. O Fábio é a melhor forma de avaliar o Fábio. E não só isso. O período que ele ficou no Cruzeiro foi um período que, é claro que tem um pouco da coincidência, embora seja uma palavra meio injusta dizer, mas foi um período onde o Cruzeiro não só teve ali o Fábio por muitos anos muito bem, e o Rafael num nível muito bom sempre que precisou, mas que revelou goleiros muito bons com passagem por seleção, e dizem que muito passava pelo método do Robertinho, que era aplicado também no Sub-20, no Sub-17 e tudo, e que acabou gerando ótimos goleiros, né? Gabriel Brazão, o Gabriel que agora está no Juventude. Todos os goleiros com passagem por seleção de base. O Cruzeiro fez uma escola de goleiros, teve uma escola de goleiros no período em que o Robertinho foi preparador, por coincidência ou não, né? Eu acho que tem um pouco da coincidência, mas tem um pouco também da capacidade de trabalho do Robertinho, que de fato é acima da média. Agora acabar o vídeo para falar sobre novidades envolvendo o futuro do goleiro Cássio. Corinthians programou para essa quarta-feira a última reunião na tentativa de convencer o goleiro a ficar. No início dessa semana, o representante do Cássio se encontrou com os dirigentes do futebol do Corinthians para afirmar que o Cássio tomou a decisão de jogar no Cruzeiro.
Contei para vocês nessa terça-feira que o Cássio pediu para sair. Inclusive, o Cássio gostaria que o Augusto Melo, presidente alvinegro, o liberasse sem custos agora na metade do ano, como uma espécie de gratidão por todos os serviços prestados. O Augusto ainda nem se posicionou em relação a liberar ou não de graça. O Corinthians tem feito os últimos movimentos para tentar segurar o Cássio. E nessa quarta-feira, ou melhor, na terça, havia sinalizado uma proposta de 3 anos. Essa proposta será confirmada no encontro marcado para essa quarta-feira. O Cássio vai ser informado que o Corinthians está disposto a igualar as condições que o Cruzeiro ofereceu. 3 anos de contrato e manutenção do atual salário. O Cássio ganha entre 800 e 900 mil reais por mês. Mas, apesar da vontade do presidente Augusto Melo em segurar o Cássio, a tendência é que o Cássio se mude mesmo para o Cruzeiro. Já são 6 partidas na condição de reserva. O Cássio tem ficado muito irritado com isso. Além dessa questão do banco, ele também acha que se tornou bode expiatório de torcedores e também de dirigentes. Qualquer coisa ruim que acontece no Corinthians e a culpa é sempre dele. Isso sem falar das ameaças de alguns torcedores e dos salários atrasados. A promessa que ele recebeu do Alexandre Matos e do Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, é de que no Cruzeiro os salários serão pagos sempre religiosamente no 5º dia útil do mês. Então, ao que parece, a novela Cássio está acabando. Quarta-feira absolutamente decisiva, a menos que o Corinthians tenha uma enorme capacidade de convencimento. Tendência é que o Cássio vá mesmo para a Raposa.